Oi, venha comigo para ficar forte, venha comigo. A minha alimentação todos os dias são 2 ovos cozidos, molinho. Aproveito, coloco limão. Você sabe que o limão tem um efeito muito forte, né? Não é isso? Essa é a minha alimentação todos os dias, coisas fortes para que eu continue com vigor para poder trabalhar voluntariamente para Jesus. Eu quero falar hoje de um assunto, mas antes de eu falar, pega o meu canal, que é Coragem de Trabalho Oliveira. Pega o meu Face, que é Zelito Gomes, dê um like. Falar de um assunto muito importante que todos nós temos ele guardado numa caixinha de segredo. É o medo. Medo. Todos nós não admitimos, mas carregamos o medo dentro de nós. Essa é a voz desse seu lar. É um programa ao vivo. Estou na minha casa, na cidade, em Barra do Choça. Cidade Princesinha do Café. Já foi, né? Mas ainda existem alguns respaldozinhos. Dá um tempinho, deixa eu comer. Os nobres dizem, falar de boca cheia é falta de educação. Como eu não sou nobre, nem sou educado, eu faço do jeito que eu posso. Se você não sabe o que é isso, pega essa dieta todos os dias. Limão, 2 ovos cozidos. Procure nos livros o teor. Faltou uma coisa que eu vou tomar daqui a pouco. A beterraba batida, a cenoura, o gengibre, 2 bananas da prata, beterraba também, eu falei, né? Tomo todos os dias com leite, no liquidificador depois dos 2 ovos, para ficar fisicamente bem. Essa é a voz desse lá, mais uma explosão de audiência. Eu quero dar um abraço especial ao meu querido Marcos, pastor Marcos. Ele trabalha de pintor. Se tiver alguma coisa aí para fazer, me procure. É um amigo que eu tenho crescido muito com ele. Então vamos lá. Quem é que não tem medo? Todos nós temos uma arrogância muito grande dentro de nós. Não tenho medo de nada. Jesus está comigo. É assim que eles falam. As mulheres falam, as mulheres usam muito esse dogma. Eu não tenho medo não, que eu tenho Jesus. Se o próprio Jesus, como homem, antes de ir para o Gólgota, antes de ser preso, ele estava a orar no Monte das Oliveiras com 3 discípulos, substituindo ele. O peso era tão grande do medo como homem, a depressão, ele tremia, ele sentia frio, ele teve tanto medo que por 3 vezes ele foi lá, os colegas dele, os parceiros, os discípulos, disseram: vocês não podem velar comigo apenas 1 hora comigo. Aí quando ele voltou, diz a Bíblia, se não lê Bíblia, que ele chorou tanto que as glândulas, chama-se perdão, esqueci o nome, me passou agora. Esqueci, não adianta. No ar ao vivo não adianta. Aquelas glândulas estouraram aqui nele e o suor dele, as lágrimas, tornou-se em sangue. Ali ele teve medo. Ele teve medo de enfrentar a cruz. Ele teve medo de enfrentar as chibatadas. Ele teve medo de passar por isso. Ele teve medo de deixar o povo frustrado. Teve medo de tudo. Aí eu te pergunto, eu fico olhando na rede social, eu não tenho medo de falar a verdade para ninguém. As mulheres que vendem o corpo, faz academia para vender o corpo, tomam dinheiro do povo com palavras mentiras enganosas. Elas também, quando deitam, têm medo. Elas têm medo que aqueles peitos de silicone vão cair um dia. Elas têm medo que aquelas barriguinhas, tanquinho, vai
virar pele. Elas têm medo das estrias aparecerem também. Mas quando são mais novas, elas mentem, elas enganam, elas traem exemplo. Tá? Quando eu falo mulher, eu falo homem. Então todos nós temos medo. Qual é a criança que não tinha medo quando os pais contavam que o mundo iria se acabar? Eu mesmo fui um que não dormia. Era muito difícil para mim dormir, o medo. Então vamos tratar desse assunto. Não fica dizendo assim, eu tenho Jesus, eu não tenho medo. Eu estou dormindo com Jesus. Mentira. Ninguém dorme com Jesus. Jesus está dentro de você. E a sua convenção nasce de dentro para fora. O seu caráter nasce de dentro para fora, não é de fora para dentro. O seu caráter não se mede pela roupa bonita, pelo um cabelo todo dia escovado, pela uma maquiagem bem feita, pela uma chamada de vídeo. O seu caráter mede pelo seu berço, pela sua criação. O meu caráter é medido pelo do meu pai, São José Ana de Oliveira. Até hoje, eu não vou imitar ele, que eu não sou nem digno de lavar os pés dele, pelo caráter que ele tem. Mas mediu as palavras dele. O meu caráter é medido pela minha saudosa mãe, Judite Gomes de Oliveira, mulher da fé calada. Então vem para cá me dizer que você não tem medo, não. Você tem medo de altura, você tem medo de avião, você tem medo de cachoeira. Até hoje, quando eu subo num lugar alto, me dá uma frieza no meu corpo. Como é que eu não tenho medo? Você me vê com essa coragem toda, falando a verdade. Então imagina você, que vive só mentindo, só enganando. Eu hoje na minha rede de Face, eu tenho pouco tempo que eu uso Face, que eu não sei mexer, eu já bloqueei 50 pessoas, que todas são treinadas por cafetões. A maioria são de Moçambique. Eles trazem para cá, treinam, chamam todo mundo de amor. Quando você bota uma foto diferente, mas não é. Às vezes é um trans, coloca uma foto de uma mulher. Então, mas eles também não dormem com medo. Então, eu quero te avisar nessa manhã. Vocês liberam desse medo. Peça perdão a Deus. Conserte as tuas vidas. Conserte as tuas veredas. Quantas vezes você não tem medo quando você acusa alguém sem provas? Quantas vezes você deita porque eu fiz aquilo, mas o costume, a doença, psicopatia nos traz esse medo depois. Então, o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino, eu brincava na praça como menino. Hoje eu sou homem, eu falo como homem. Então, quer dizer, para você que vive nessas práticas erradas, mentindo, e vive dormindo com medo, seja mulher. Não seja mulher só na beleza, no corpinho bem feito, que seu peito vai cair, suas bochechas vão mostrar a cicatriz, a sua barriga, suas pernas vão ter estria, sua barriga vai crescer, você vai ter que usar cinta mais tarde. Então comece agora a administrar os erros que você vive cometendo, que te dá medo. Essa é a voz desse seu lar, aqui é o pastor Zé Lito. Vocês pensam, muita gente que convive comigo que não me conhece, que eu falo que sou de roça, trabalhador de diária, de enxada, pensa que eu sou bobo. Começa a conversar comigo, de repente eu vejo, são uma quadrilha de mulheres por aí, mentirosas, mal amadas, traumas de percas de marido, trauma de perca de filhos para as drogas, trauma de perca de filhas para a prostituição. Tudo isso te carrega um medo e você não tem paz, você desconta sempre nos outros. Então, quer te, como amigo seu, não falo nem como pastor, porque eu nem gosto de pastor, porque a maioria, eu tenho vergonha de alguém me chama de pastor, porque a maioria tem sujado o evangelho e eles não dormem com coragem, eles dormem com medo do escândalo. Olha agora o senhor Silas Malafaia, um homem que eu cansei de pagar caravanas para ir assistir aquele homem pregar. Hoje ele vive com medo da justiça. Estou citando nome porque eu não tenho medo também não, tá bom? Essa é a voz de Deus, seu lar. Mas, pastor, o senhor fala que de medo não tem medo, porque eu já venci o medo. Porque eu já pedi perdão a Deus pelos meus pecados, pelos meus erros, pelos meus medos, e hoje pode até vir o medo, mas eu sei administrar. Essa é a voz desse seu lar, é mais uma explosão de audiência. Aí eu te pergunto, será seu apóstolo Valdomiro, um homem de Deus, não tem medo das percas? Será o grande Edir Macedo não tem medo das percas que virão? Será se outros que já saíram do ar aí, da mídia, não estão dormindo com medo? Tem medo. Agora saiba administrar o medo.
Eu tinha medo da morte, eu tinha pavor. Hoje eu administro a morte. Eu digo assim, como Raul Seixas dizia, ó morte, tu que és tão forte, quando vieres me buscar, vista teu melhor paletó, a tua melhor roupa. E quando eu morrer, que o meu corpo seja cremado, que a cinza alimente as ervas, que as ervas alimente outro homem como eu. Essa é a voz de Deus, seu lar, mais uma explosão de audiência. Meu nome é Zelito, não tenho, eu tenho vergonha de chamar pastor, porque está tão manjado, tão sujo, tão desgraçado, tão mentiroso, tão enganadores, que eu tenho vergonha. Me chamo de Zelito. Um beijão para você. Pega minha dieta, limão, ovos cozidos, suco de beterraba, leite, cenoura, gengibre, 2 bananas da prata e tome, para ser forte como eu.